Olá, vamos mergulhar direto em uma análise super detalhada e honestamente fascinante hoje. A gente vai explorar um estudo linguístico e teológico bem profundo dos versículos 13 a 17 do capítulo 3 de Mateus, que foi conduzido pelo irmão Marcelo Oliveira. Olha só, a ideia aqui não é só ficar no raso daquela narrativa bíblica que muita gente já conhece, sabe? A gente vai um pouco mais além, entrando numa perspectiva incrivelmente específica chamada de visão triofanista. Basicamente, vamos tentar entender juntos como a própria engrenagem do idioma antigo constrói um momento teológico simplesmente formidável. Bora lá? E o nosso roteiro de hoje vai do micro ao macro. Passo a passo, a gente vai passar por 6 etapas bem definidas. Começando com a análise do grego koiné, indo para a narrativa no Jordão, passando pela humildade de Jesus, depois cumprindo toda a justiça, a manifestação triunfanista e para fechar com chave de ouro, o significado teológico de tudo isso. Certo, então vamos direto ao ponto com a nossa primeira parte, a análise do grego koiné. É aqui que a gente estabelece aquela base acadêmica bem objetiva, olhando direto para o texto original. Olhando de perto para o significado mais granular dos primeiros versículos, logo de cara temos o termo Jesus, que derivado do grego Yeshua, significa literalmente Salvador. O texto mostra que a chegada tem um propósito claríssimo, baptistenai, uma palavra que traz o peso de uma ação concluída de ser imergido. Mas calma aí, porque tem um baita obstáculo histórico e literário logo de início. As palavras gregas usadas para descrever a reação de João mostram que ele tentou ativamente impedir a ação. Isso cria uma tensão narrativa gigante, né? Pensa bem, o Salvador chega para ser imergido, mas a própria pessoa responsável por fazer isso resiste ativamente à ideia. E a coisa fica ainda mais interessante quando avançamos um pouquinho. O estudo chama atenção para a palavra grega dei, que costumamos traduzir como convém ou é necessário. Não é apenas um pedido, é uma exigência. Mas exigência para quê, exatamente? A resposta está na expressão prospleromen pazes de caiocinocines, para o cumprimento de toda a justiça. Guardem bem essas duas palavrinhas, necessidade e justiça. Elas são literalmente as âncoras desse grande mistério teológico que será explorado daqui a pouco. A escolha de cada uma dessas palavras no grego não foi por acaso, foi uma construção super deliberada. Isso nos leva à parte 2 da nossa análise, a narrativa no Jordão. Vamos tirar um pouco a lupa do vocabulário isolado e olhar para a história acontecendo na prática. Essa linha do tempo organiza a ação sequencial de uma forma muito clara. No versículo 13, temos aquele movimento geográfico clássico descendo da Galileia até o Rio Jordão. Aí no 14 rola aquele conflito verbal fascinante, a objeção de João. Ele percebe que a hierarquia espiritual ali estava completamente invertida e sente que é ele quem precisava da imersão. No versículo 15 vem a resolução desse conflito com uma insistência impressionante sobre cumprir a tal da justiça. E finalmente, nos versículos 16 e 17, logo após a submissão ao ato físico de entrar na água, acontece um clímax sobrenatural absoluto. Os céus se abrem e uma voz divina fala. É uma progressão histórica perfeita para preparar o terreno para implicações muito maiores. O que nos leva para a parte 3, a humildade de Jesus. É agora que a gente entra naquele paradoxo enorme de uma figura sem pecado participar de algo focado em arrependimento. O estudo do irmão Marcelo destrincha as falas exatas para tentar explicar esse paradoxo. Quando é dito, deixa por agora, não está sendo criada uma nova regra litúrgica para durar para sempre. Pelo contrário, está forjando uma exceção puramente momentânea e, de quebra, respeitando o livre-arbítrio ali na hora. Quando eu uso a expressão porque é assim, fica claro que não é algo aleatório. Existe um motivo específico e deliberado por trás. E ao dizer nos convém, a frase amarra tudo, mostrando que essa pequena exceção está na verdade alinhada a um objetivo superior inegociável. No fim das contas, mostra alguém que, mesmo não tendo absolutamente nenhum pecado, decide se identificar plenamente com toda a humanidade falha. É fantástico como tão poucas palavras conseguem dizer tanto. Chegamos então à parte 4, cumprindo toda a justiça. Qual seria o verdadeiro propósito de tudo isso? Essa é a grande pergunta de R$1 milhão que o estudo levanta, não é mesmo? Que tipo de justiça estava sendo cobrada com tanta urgência ali? Pensa bem, se não existia nenhum pecado pessoal para se arrepender e não havia necessidade de purificação, qual era então o propósito gigante que forçou essa exceção momentânea dentro do Rio Jordão? Agora, o que é realmente interessante neste slide é como a própria Bíblia acaba se autoexplicando. A chave para resolver esse mistério vem diretamente do próprio precursor, lá no Evangelho de João.
É declarado abertamente que a função de batizar em água existia basicamente para um fim, para que o Messias fosse manifestado a Israel. Essa era a grande peça que faltava no quebra-cabeça. Então, olha só a conclusão maravilhosa da análise. Nesse contexto exato, a justiça mencionada não é um código universal obrigando todo ser humano a passar pelas águas como um meio de salvação. A justiça aqui é pura obediência. Existia uma ordem divina do Pai para imergir em água com um único objetivo, revelar visualmente quem era o Messias para o povo. O que Jesus cobrou como justiça foi simplesmente que essa ordem específica fosse obedecida à risca. Ao passar pelo ato físico, a instrução divina dada anteriormente a João foi validada e a promessa foi inaugurada ali, publicamente. Faz todo sentido agora. Seguindo em frente, chegamos à parte 5, a manifestação triofanista. Preparem-se, porque agora a gente mergulha no conceito teológico mais profundo desse estudo. A fonte apresenta esse conceito chamado de triofania, e é super vital entender essa definição com clareza para captar a essência da visão do autor. Em termos simples, trata-se de um único espírito onipresente se manifestando de duas formas corpóreas distintas ao mesmo tempo. É um espírito invisível operando no corpo carnal do Filho e, simultaneamente, falando de forma audível através de um corpo metafísico do Pai. É uma perspectiva única e nada convencional sobre como a onipresença espiritual opera. E é de cair o queixo ver como o autor mapeia essa estrutura triofanista diretamente na ação sequencial da narrativa. Passo 1. O corpo carnal do Filho sai das águas reais do Jordão. Passo 2. A essência divina, o Espírito, ganha uma manifestação metafísica visual tangível, descendo na forma de uma pomba. E o passo 3. Uma voz ressoa lá dos céus, vindo desse corpo metafísico invisível, confirmando total aprovação. É uma cena incrivelmente coreografada, onde, segundo o estudo, dá para ver a totalidade divina agindo simultaneamente, bem ali na frente de todo mundo. Por fim, vamos para a nossa sexta e última parte, o significado teológico. O que tudo isso significa para quem acompanha essa fé? Isso ilustra brilhantemente os pontos principais da teologia extraída desse evento, porque toda essa exegese mostra que aquilo não foi só mais um ritual. Aquele momento foi literalmente o gatilho que inaugurou a era do reino de Deus na Terra. Ele firmou de vez a identificação do Salvador com a nossa fragilidade e deu o pontapé inicial na missão de redenção. Do ponto de vista divino, atestou sem deixar dúvidas a aprovação absoluta do Messias. Em um sentido mais prático, olhando para a vida de quem criou hoje, isso representa aquele simbolismo poderoso que a gente vê em Romanos 6, de morrer para as falhas do passado e renascer para uma vida totalmente nova. Para fechar nossa exploração estruturada de hoje, fica um pensamento final super provocativo extraído do próprio estudo. A imersão no conhecimento cristão continua sendo uma ordenança poderosa. E faz sentido, não é? O evento real no Jordão foi histórico, sim, mas a verdadeira transformação de longo prazo vem dessa imersão constante no conhecimento. Entender a raiz das palavras antigas, desvendar os mistérios das Escrituras, exatamente como a gente fez agora com a triofania e a ideia de justiça como obediência, tudo isso é uma imersão transformadora por si só. Fica aqui o nosso convite aberto para continuar sempre buscando aprender mais e nadar em águas mais profundas de conhecimento. Um grande abraço a quem acompanhou esta análise até o fim.